o pai e a mãe, que ele tem um filho que é homossexual, que ele, ao perceber isso, ou ao conversar com o filho, saber dessa realidade, né? E ele não querer mais o filho, não aceitar mais o filho porque é homossexual, ele deve repensar. Meu nome é Maria de Jesus, eu tenho 57 anos, hoje eu sou universitária. Eu conheci a Arena no ano de 2020, no final do ano de 2020, através de uma pessoa que frequentava aqui na igreja. Confesso que a princípio eu fiquei curiosa quando ela falou que a igreja era uma igreja inclusiva, né? E que as pessoas que frequentavam aqui eram, na maioria, homossexuais. Mas a Arena, ela recebe todas as pessoas. Porque no meu caso, eu sou uma mulher hétero cis, sou mãe de 3 filhos, um entre eles é homossexual, hoje casado, glória a Deus, bem casado. Tem uma filha casada, casou-se aqui na igreja, né? E ela tem 2 filhas, né? Que frequentam também a igreja hoje. A minha filha faz parte da diaconia. E as minhas netas, uma entrou aqui já com 2 anos, a outra nasceu aqui. E já conhece, já conhece assim, tudo na igreja praticamente, né? Ela acompanha os louvores, ela já sabe a hora de falar amém. Coisa mais linda, só tem 1 ano. Mas o que eu tenho para falar da Arena é que a Arena mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida, porque antes de eu conhecer a Arena, eu estava sem igreja, eu era católica, mas eu não frequentava. Eu não tinha igreja, não tinha um templo para me dizer: "É ali que eu vou", né. Então, quando eu conheci, eu não aceitei a Jesus pelo apelo, eu me entreguei. Quando eu ouvi a palavra através do apóstolo Crisma, aquilo mexeu muito comigo, né, então eu me entreguei. E eu cheguei para os pastores, eu falei que eu queria ficar aqui. Logo em seguida eu fiz o curso de batismo e no dia do batismo, muitas pessoas se surpreenderam quando chegaram lá, na hora do batismo eu estava lá, porque eu não aceitei Jesus pelo apelo, eu não fui lá na frente, né, para as pessoas me apresentarem. E assim, tem havido muitas transformações na casa, tanto física como espiritual, e eu tenho vivido muitas experiências, extraordinárias aqui, né. Pessoas assim que voltaram para Jesus depois que conheceram a nossa casa, que assim hoje eu posso dizer que é minha casa. Pessoas que vieram por curiosidade, né? Que saíram de outras igrejas e que chegaram aqui e tiveram um encontro com Jesus, né? Se reconciliaram. E isso me causou, assim, em certos momentos, muitas emoções, porque eu senti que não era só eu que estava me achando, né? Aqui na arena. Os irmãos que vieram depois. E assim, com a história de que o meu filho é um homossexual, as pessoas me perguntam, né? O seu filho faz parte da comunidade? Não, porque ele não mora aqui, mas respeita muito, né, o fato de eu estar aqui. Eu falo sempre para ele, das pessoas daqui, o que as pessoas fazem por mim, o que as pessoas fazem pelos irmãos. Isso tem sido muito bom mesmo, assim. E a minha vida, como eu disse, né, mudou porque além de eu não ter um templo, eu tinha uma vida assim que, posso dizer que errada no sentido de que eu não tinha firmeza em nada que eu fazia, né? Eu não tinha relacionamentos certos, né? Eu achava que a vida que eu levava não tinha problema, né? E tudo. E aqui eu percebi que não é bem assim. Então, isso tudo me fez bem, né? Mas o que eu quero dizer é que, para muitas pessoas que estão aí fora e que acham que a nossa igreja não é uma igreja, que é um oba-oba, outras pessoas falam que a nossa igreja que Deus não habita aqui. Então, o que eu tenho para falar para essas pessoas é que antes que essas pessoas falem da nossa igreja, que elas venham nos conhecer, que elas venham aqui para elas verem que Deus também habita aqui, que nós também somos filhos, né? Que nós também temos lugar à mesa. A presença de Deus aqui mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito comigo. A palavra que eu ouvi aqui mexeu muito comigo. Não quer dizer que seja por isso, né? Não é que seja por isso. Para mim, eu não olho a igreja, a arena, como uma igreja virada para homens e mulheres gays. Eu olho a arena como uma igreja onde eu venho, eu ouço a palavra, sabe? E eu aprendo com a palavra me transforma, porque a gente sente que verdadeiramente o que a gente recebe aqui é de Deus. É de Deus. Então, assim, essa é a importância de eu estar aqui. Não é pelo fato do meu filho ser homossexual. Para mim é um prazer assim enorme, porque eu sei que quem vem para a arena vem em busca de algum consolo, vem em busca de um consolo. Porque as pessoas que vêm aqui, elas não vêm apenas em busca de uma palavra de Deus. Elas vêm para entender, muitas das vezes, o porquê da rejeição. E aqui
elas saem com essa resposta. Muitos saem com essa resposta, quando eles têm entendimento do que eles ouvem. E eu sinto isso, porque muitos que vêm ficam. E algumas pessoas que conversam comigo, sabe? Já têm conversado comigo, que falam, né? Que sente em mim o carinho, o respeito. E isso é que faz com que eu tenha mais vontade de estar aqui. E estar hoje na diaconia foi um pedido que eu fiz, para estar mais perto das pessoas. Porque eu sei que Deus me deu, um dom de abraçar as pessoas e o meu abraço ser um abraço transformador. E eu já ouvi isso já de muitos irmãos, né? Então, assim, para mim estar na porta como diaconisa e receber as pessoas que chegam, para mim é bom. E assim, falar que eu vejo os irmãos, as irmãs da igreja como filhos, é porque eu penso assim, que como mulher, como mãe, né? E vivendo os desafios que eu já vivi, né? Porque sou mãe solo, né? Porque sou mãe de um garoto que é homossexual. Eu sei da necessidade que os irmãos têm quando eles vêm para cá. E eles estarem perto de mim e eu poder retribuir algo para fazer com que algo dentro deles mude, isso também me traz mudança, né? E me traz a minha esperança de que cada vez mais a gente vai receber mais pessoas e que mais pessoas serão transformadas aqui. O pai e a mãe, que ele tem um filho que é homossexual, que ele, ao perceber isso, ou ao conversar com o filho, saber dessa realidade, né? E ele não querer mais o filho, não aceitar mais o filho porque é homossexual, ele deve repensar, né? Porque lá fora é o pior lugar para o seu filho. Se você dentro de casa não o aceitar e não o respeitar, e não vê-lo como filho de Deus, você está colocando seu filho perder. Você está colocando seu filho perder. E eu penso isso, porque eu tenho uma relação linda, maravilhosa com meu filho, de respeito, né, de aceitação. Nós temos uma convivência maravilhosa, e isso tudo diz respeito ao que eu dou para ele. Então, o que eu tenho a falar para o pai, para a mãe, né, de filhos que são homossexuais, é aceitar, é acolher, é amar. E isso tudo já é o que vem de Deus. Porque o que Deus quer da gente é isso, é amor, é acolhimento. E isso é muito importante. É uma base que fundamenta a vida do filho. Se ele não tem dentro de casa aquilo que ele mais necessita, que é o amor, o carinho, o afeto, o respeito, ele não vai ter em lugar nenhum, porque mesmo que ele encontre alguém que vai oferecer isso para ele não vai se sentir digno, porque dentro de casa ele não teve, lá fora não faz sentido. Bom, em primeiro lugar, as pessoas, para elas terem um relacionamento com Deus, é preciso que elas vivam em Deus. É preciso que elas vivam em Deus. Porque só para sentir o que Deus tem para nos dar é viver nele. Viver nos caminhos dele, viver alinhado aos propósitos dele. Então, o convite que eu tenho para fazer para as pessoas que estão aí fora, venham conhecer a Arena, venham ouvir a palavra de Deus, venham de coração aberto. Mesmo que você venha a princípio por uma curiosidade, mas venham para vocês saberem o que nós temos, o que a Arena tem da parte de Deus para oferecer. Venham ouvir a palavra de Deus, porque só Deus, só o que há em Deus, que Ele coloca em nós é que pode nos transformar, verdadeiramente nos transformar e fazer com que a gente sinta e viva o que é o amor de Deus, o que é o amor de Cristo, o que Ele tem para nos oferecer quando a gente abre o coração para Ele. Mas de uma forma assim, verdadeira e intensa. O que eu tenho para complementar é que eu estarei sempre aqui, né? Os irmãos da casa me conhecem como Irmã Maria. E eu estou aqui disposta a acolher, a ouvir, sempre aos domingos, às 18 horas, e nas terças, às 20 horas. E já agradecer as pessoas que se disponibilizarem a vir até a Arena. Fica aqui na Itaguatinga Sul, na CSE 6, em frente à estação de metrô.